conhecido como The Kurt. Kurt. E hoje eu vou analisar uma partida que eu joguei com o mestre nacional Nathan Gonçalves no torneio prático online em 75, última rodada. E bah, esse oponente aqui, indo pra última rodada com ele, oponente fortíssimo, mestre nacional. É, não vai ser fácil, já tava com isso em mente. E também que ele é um jogador com entendimento incrível, com um repertório muito bom. Basicamente, ele é o Doutor Estranho do xadrez, cara. Aí, mas eu gostei dessa partida, eu sinto que dá pra aprender bastante coisa com ela. Espero que a gente possa jogar mais vezes. Bom, vamos lá. Foi de brancos, foi de pretos. Começou com C4, inglesa, C6. Aí G3, enfrentar o bispo. 6 com a mesma ideia. G2, bispo G7. Cavalo C3, cavalo F6, E4, D6, D4, cavalo de BD7, H3. Roque, cavalo F3, E5. E bom, essa abertura aqui na Índia do Rei, até o momento dessa partida eu já tinha usado ela algumas vezes, poucas vezes na verdade, que só duas, e tive uns bons resultados. Porém, porém, acho que foi uma má escolha de abertura contra um oponente como ele, porque claramente nessa posição ele tem muito mais experiência que eu. E aí até o momento desse match aí, dessa partida, eu, eu mal sabia as ideias disso aí, na verdade. Eu só tinha uma sequência de lances que eu fazia, e eu fazia sempre. Mas umas ideias mais concretas, mais diretas, assim por se dizer, eu não sabia muito bem. Então eu acho que foi isso que decidiu essa partida. Tanto a experiência na posição, quanto a atividade das peças. Vamos ver aí. Bom, aqui eu jogou rock, joguei a 6. E aqui, que é o que eu falei, aqueles os lances sistemáticos de abertura que eu sempre faço. É bom tu ter alguma ideia preparada, mas é bom sempre tu buscar ideias novas também. Aqui, a 6, eu já tinha jogado e tive bons resultados. Porém, percebi que é um lance um pouco superficial. Porque pode ser facilmente pedido plano. Porque o plano é fazer B4 aqui, dizer, P5, e tentar fazer uma estrutura boa de peões aqui. Abrir as com, colocar isso aqui. Porém, um plano pode ser facilmente impedido por A4, por exemplo. É, e aqui já acabou com o tipo de posição que eu estava mais acostumado também. Já foi para um lado que eu não sabia muito bem. Bom, falta de experiência na posição causa isso. Aí, depois dessa partida eu analisei um pouco mais e cheguei e vi umas partidas também. E eu vi a ideia de A5, que a ideia é fazer A4, bloqueando um possível B4 no futuro. Depois tomar em D5, colocar o cavalo em C5, fazer torre 8 e aproveitar essa pressão que eu tenho na coluna E, que é uma das grandes vantagens que eu tenho nessa posição. Mas bom, nessa época, bom, foi o que, uma semana? Aí, nessa partida eu não tinha conhecimento de nenhum desses planos. E vai dar pra ver o decorrer da partida que eu podia ter tentado fazer eles várias vezes. Mas é isso que eu falei, é a inexperiência na posição. E vamos ver como é que o Nathan vai jogar nessa posição aqui. Ó, bom, A6, A4, uma C7. É, quando tu não sabe muito bem um plano, tu vai fazendo uns passivos, tentando melhorar pouco a pouco. Mas chega uma hora que tu realmente não sabe o que fazer, porque é aquilo, né? A falta de experiência na posição. Isso vai te desanimando com o passar dos lances. E, tipo, é aquilo que o grande mestre Quintiano falou uma vez. Que quando tu faz um lance que tu acha ruim, geralmente o erro pior vem nos próximos lances. Eu diria que é a mesma coisa com um lance desse tipo, que tu não sabe o que tu fazer. Cada mais lance que tu vai fazendo, tipo,
lance útil, lance de melhorias, pouco a pouco, mais tu vai ficando sem saber o que fazer, e aí mais possível de tu fazer um erro. Como essa partida aqui. E bom, torre 1. E aqui foi outra chance que eu tinha de tentar tomar aqui e jogar 5, tá? Colocar o C5. Mas bom, já é uma versão um pouco piorada. Mas isso daria bastante jogo ainda. Nessa posição. Bom, consegui. Torre 8, B3, B6. É. E aqui eu já tava me sentindo bastante sem espaço, sem plano algum. Aí, aí acho que foi isso basicamente que vai decidir a partida. Devido à falta de entendimento na ideia dessa posição, eu já tô num jogo desconfortável. E acho. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Torre A2, lance de manobra. Quer passar a torre para E2 aqui. B7, D5. E aqui, esse D5 aqui, ele fecha aquela ideia de A5 e cavalo C5. Pra sempre. E tá, isso é diferente dele fazer D5 aqui no início da partida. Por quê? Porque aqui as peças não estão muito bem definidas, nem fez rock ainda. E aqui já libera a casa aqui mais, e o plano fica muito mais fácil de fazer aqui. E isso aqui já dá um pouco mais de jogo, um pouco mais de contra-jogo pra mim. Mas agora aqui ele fez isso aqui, ele fez esse D5 com condições muito melhores. Ele já tá com todas as peças definidas, quase. E vai ser muito mais difícil tentar extrair algo. Bom, tomou, tá ah, essa coluna aqui semi-aberta, né? Aí, cavalo C5, torre de A2, torre de AD8, bispo 3. Cavalo de FD7 aqui, eu não sei por que eu tava com medo dele tomar o cavalo. Mas aqui, pra pensar agora, tomar esse cavalo aqui, isso aqui alivia bastante a posição com esses peões aqui. E não tem um jeito muito bom de pressionar esse peão aqui de D6 ainda. Por isso que eu fiquei assustado e fiz cavalo de FD7. Porém, foi um desperdício de movimento aqui. Bom. E aqui, ele jogou de uma forma muito, muito boa. Muito incrível para aproveitar isso. Notem também que minhas peças elas estão muito sem espaço. Jogar daquela forma passiva me deixou muito sem espaço nessa posição. E tá, eu tô acostumado a jogar posições assim, porém em posições diferentes, que eu sei mais as ideias, os planos. Agora aqui, nessa abertura que eu não sei muito bem, que eu joguei poucas vezes, essa ideia aqui não vai funcionar muito bem. Não funciona muito bem. Pela falta de experiência. Bom, continuar. Jogou cavalo G5. Ameaçando B3, já que meu cavalo está basicamente sem casa alguma, mas o lance aqui tirou uma casa dele. Aqui, se eu joguei bispo A8, um lance triste, que tu faz meio triste aqui, mas necessário. Aqui ele jogou rei H2, melhorando o rei dele um pouco mais. E aqui eu joguei H6, pensando que eu estava tendo um pouco mais de respiro. Mas aqui vem a bomba, o cavalo toma 7. Brilhante. Por quê? Porque, tá, eu tomo. Ele joga B4, cavalo B7. E aqui nessa posição, depois de dama D3, todas as minhas peças não passam da segunda fileira. E não tem um jeito muito bom de tirá-las daí. E também os peões estão fracos aqui. E é uma posição totalmente desconfortável de se jogar. Bom, vou continuar. Joguei cavalo F6. Eu joguei F4. Bom, eu conversei um pouco com ele depois da partida e F4 aqui dá um respiro a mais. Por causa de toma,
Aí aqui tentar trocar um pouco de peça, aliviar a posição, aliviar toda essa pressão aqui. Bom, por exemplo, aqui uma linha daqui. Isso aqui já aliviou bastante a pressão da minha posição. Eu posso tentar me arrumar agora de jeito melhor. Mas ainda assim é difícil. Assim, é bem difícil. Em momento algum na partida eu queria fazer algo como A5, porque se libera essa casa pro cavalo, eu ficaria mais sem espaço ainda. E bom, isso aqui eu me assustei, joguei rei G8, não vi o peão caindo nessa hora. E aqui desesperadamente tentei trocar damas e não vi o outro peão caindo. E aqui a posição já tá bem difícil. Bem difícil. Eu tô totalmente dominado aqui. Minhas peças basicamente não estão jogando, estão passivas. Daqui a pouco ele já começa a abrir a posição, avançar os peões. Eu joguei torre C8, né? Ele tacar o peão de volta. Ele tomou, tomei de torre, tomou. E jogou C5. E aqui, basicamente, esses peões aqui agora, as minhas peças aqui vão ter que ficar paradas, impedindo eles de avançar. Assim, tentando quebrar essa estrutura. C6 avançando. Cavalo D6, precisa tomar 5. E4. Tentando lutar um pouco ainda. Aí cavalo B5. Bom, não queria tomar. Não volta a estrutura de peões dele. Só questão de tempo até os peões eles avançarem. Cavalo F5. Torre F1. Rei G6. E aqui tinha um tático legal de tomar aqui. Tomar cheque. Mas eu também achei muito legal o jeito que o Natan converteu aqui com G4. Fazendo minhas peças ficarem mais passivas ainda. Com o cavalo D6 aqui, atacando a torre. Né, que o cavalo aqui em F5 estava protegendo essa casa. Aí, bom, aqui eu decidi sacrificar a qualidade, porque senão em 2 lances esse peão aí de C já ia promover. Tentar dar algum último respiro aqui de luta. Aí, tem esse lance aqui, F5. E aqui já era. É bom, ele vai simplificar a posição. Ele vai conseguir basicamente tudo que ele quer aqui. Levar pro final, quase sem peça nenhuma. Tentei ainda aqui atacar. Bom, tomou. D4, rei G6, tomou. E aqui ele até que é. O jeito mais simples, pegando o peão com a torre, e não tem como impedir o avanço desse peão. E acabou aqui o jogo. Bom, uma partida aí que mostrou a diferença que faz ter uma experiência na posição. E bom, analisando essa partida eu consegui melhorar bastante nisso. Eu já tive umas outras boas partidas depois nessas variantes. E bom, é isso. Espero que a gente possa jogar mais vezes. Tchau. Obrigado por assistirem. E bom, aqui eu tô no final do vídeo para mais um bônus de um desafio que Jesus de la Villa deu no livro Sem Finais, logo no início, de analisar essa posição aqui. Ele falou que essa posição é sempre uma vitória para as pretas. E eu achei super interessante essa posição. Aqui envolve umas ideias bem legais de. Bom, umas ideias bem legais de sacrificar o cavalo para poder conseguir avançar esse peão. E, tipo, não importa quem é movendo essa posição, brancas ou pretas, não importa, as pretas sempre estão ganhas. E bom, tem jeitos mais rápidos, mas eu vou mostrar aqui o meu cálculo que eu usei aqui nessa posição. Pode não ter sido mais rápido, porque porém eu fiquei bem orgulhoso dele. Que aqui começou com cavalo C4. Mas bom, primeiro eu analisei essa posição aqui, tentando imaginar como é que eu poderia fazer esse cavalo imitar esse rei. Aí eu fiquei pensando se esse cavalo estivesse aqui em F2, bloqueando o rei de vir aqui. Aí esforço ele ficar entre essas duas casas. Aí depois eu comecei a pensar nessas ideias de, por exemplo, o cavalo tá aqui, o rei tá aqui. Aí eu mandar o cavalo para alguma dessas duas casas para tentar começar a avançar esse peão com a ajuda do rei. E eu cheguei numa linha de cálculo bem legal.
que foi? Cavalo C4. O rei vai tentar ficar aqui no canto, né? É o mais resistente que tem. Rei G1, cavalo E5, rei F1, cavalo G4, rei G1, cavalo F2, rei F1. E agora o meu plano é tentar levar o rei pra cá e colocar o cavalo aqui. E, por exemplo, nessa posição aqui, deixa eu aqui. Aqui ele não vai poder tomar o cavalo, porque senão eu vou tomar. E se ele tentar ah, colocar o rei aqui em G1 bloqueando, eu só faço F6. E também ele dá muita ênfase nesse tipo de posição aqui no livro, porque aqui, se for vez das pretas de mover, elas vencem. Mas se for das brancas, empata. Empataria com o rei H1 aqui. Aí não tem como progredir. Aí G2, e G1. E aqui a única casa que tu protege o peão é indo pra G3, mas aí afoga. Ele dá muita ênfase nesse tipo de posição de peão. E é sempre bom tu reforçar os básicos para melhorar como tu converte as posições e como tu analisa elas mais rápido também, tá? Mas aí, bom, isso aqui de tomar, já sabemos que não dá errado. Eu já vi isso tudo no meu cálculo no tabuleiro físico. Sem querer me gabar. Aí, bom, aí eu comecei. A primeira coisa que tu tem que pensar quando tu sacrifica algo é e se não tomar? Se não tomar. Uma grande dica de um jogador. Não lembro o nome dele agora. Pensei aqui, tá, rei E2. E é aqui que vem a ideia. Cavalo G1, gente. Bom, eu dou esse lance aqui como genial aqui essa manobra. Porque ele vai aqui rei F1, tocando o cavalo. E faço cavalo F3. E se tomar aqui, eu tomo. E é a mesma ideia. Cai no mesmo final. Rei aqui, G2 e o peão vai promover. Mas, tá, e se ele não tomar de novo? Por exemplo, o rei aqui E2. Aí, o lance genial final, cavalo H2. Bloqueando totalmente a entrada do rei aqui, nesse canto. E aqui é só uma questão de ficar passando o rei até ele chegar aqui em F2, tomar e promover o peão. E é isso. Fiquei bem feliz que eu consegui resolver esse exercício. Pode parecer algo básico, mas fico alegre, assim, por ideias assim, por posições desse tipo que eu gosto bastante de xadrez. Do desafio, da descoberta, da exploração de ideias. E bom, fica aí. Recomendo esse livro. Tô lendo ele, ele é muito bom.